podcast do Debate Nerd. E hoje nós estamos pegando um tema que tem a ver com monetização de jogos. Nós estaremos falando sobre DLC, expansões e microtransações em games. Dá um oi pra galera aí, Avalski. Oi pra galera aí, a Valesky. Era isso? Eu não disse diz um oi pra galera aí. Desculpa, eu não Não podia foi. Não, aí é que tá. A piada do jeito que tu fez não funcionou. Eu sei. Então, Mas parte da lamento, piada lamento. era isso. Parte da Lamento, piada lamento. é isso. Nice fucking try, Enfim. bitch. Enfim. Mas a graça de toda essa piada foi fazer exatamente porque ela não teria tanto sentido. Enfim, É... hoje é um daqueles assuntos que a gente faz com toda a justificativa de estar à distância, porque é um dos assuntos que a gente mais pode pegar no pau, né? então, eu ia dizer, esse é um dos poucos assuntos que eu agradeço por nós fazermos isso por call, porque eu não quero brigar contigo, tu é maior que eu. Good point. Ai, ai. That said, I have a sword. Ela está afiada? Eu te garanto que um pedaço de aço batendo em ti vai te deixar bem ferrado. Eu Eu não. sei usar uma cadeira. Acho que eu tenho um pouco mais de alcance. Pior de tudo é que eu acho que eu tenho um pouco mais de alcance. Mas o objetivo não é te acertar com a cadeira, é te tirar a espada de ti com a cadeira. Tá, não. Tu pode tentar. Tu pode tentar. Acho que tu tá numa desvantagem nessa história, mas tu pode tentar. De fato, é uma oportunidade. Mas como a gente tava comentando, esse é um dos poucos temas onde existe uma discordância realmente bem grande entre a gente. Onde nós temos uma posição bastante oposta. Apesar de que quando a gente vai olhar casos específicos, a gente acaba tendo uma série de concordâncias. Uhum. Mas tem mais a ver com o fato de que de vez em quando a gente vê o pessoal fazendo uns cash grab muito violento. É. E a gente fica olhando, não, vai se ferrar, pra não dizer coisa pior. Uhum. Porque nós não. Aí também não dá, sabe? Até um exemplo muito bom disso é o motivo pelo qual eu gostei bastante da gente entrar nesse tema dessa vez. Foi que acabou de sair uma DLC do Pokémon Sword and Shield. Sim. Que, aliás, tem um lado muito divertido com Pokémon Sword and Shield. É que tu não pode digitar Pokémon SS por causa da referência de SS e nazismo. Ah, sim. E aí eu descobri isso sem querer esses dias. Em que eu fui digitar Pokémon SS e, cara, eu tive um resultado desagradável, vamos dizer assim. É que nem, por exemplo, se tu tá num servidor gringo, um servidor americano, e tu digita KKK e é censurado por Sim. referência a Ku Klux Klan, Ku Klux Klan. só que se tu tá aqui no BR, o pessoal tá indireto KKK. Né, BR e o pessoal latino-americano em geral. Então, é por isso que eu ouvi dizer que os BR não são bem vistos nos Estados Unidos, porque eles riem falando da Ku Klux Klan. Aí, tipo, não, galera, não é isso. É que KKK. Vocês que estão querendo interpretar essa porcaria desse jeito. É, inclusive foi com um americano que eu aprendi a diferença entre hahaha, hehehe e hihihi. Ahn, hum. Eu estou Porque é um tentado a ponto. perguntar qual é, mas eu acho que é melhor a gente voltar pro tema. Exatamente o que eu ia dizer. Então, eu não sei o quão a par tu está, mas eu dei uma olhada na DLC de Pokémon. Cara, foi um bagulho muito porco, muito cash grab. E essa é a minha opinião em geral e até a imagem que eu coloquei aqui para Sim. vocês verem deixa bem claro isso. Não sei se tu tá vendo, Eu Avalski. estou vendo. Então, essa é uma imagem do Iago, ele é um cartunista, eu não sei se ele é mexicano ou espanhol, mas eu sei que ele é a língua dele é o espanhol, eu acho que ele é mexicano, e ele faz os quadrinhos originais dele são quadrinhos em espanhol, mas entre os fãs, se eu não estou enganado, ele acabou ganhando fãs que fazem o processo de tradução
E aí tu encontra muita coisa do Iago que é vivendo com uma garota gamer e uma garota hipster. E é Uhum. muito legal. Eu adoro. Tem muita piada gamer. E essa é uma das piadas exatamente que ele fez sobre como os jogos hoje em dia estão usando de microtransações para transformar, mudar os jogos de um produto para um serviço. E eu vou fazer uma colocação que é importante a gente entender para entrar nessa discussão. Quando tu para pensar por que as empresas estão fazendo isso, as empresas estão fazendo isso porque jogo, em grande parte, uma época ele era feito por pessoas que queriam jogar, pessoas que gostavam do jogo, e hoje ele entrou muito mais para uma coisa de mercado. Então tu tem cada vez mais pessoas que pensam com lógica de mercado na indústria de jogos e menos pessoas que pensam com uma lógica de jogos. Tanto que é por isso que tu tem grandes empresas. Grandes empresas, tu tem toda a justificativa, toda a lógica de por que tu precisa ter pessoas, por exemplo, focadas em marketing, pessoas focadas na área de administração, só que tem aquela coisa que é o que está acontecendo hoje e a gente está vendo isso acontecer. Tu tem o cara de marketing, que é formado em marketing, que entende nada de jogo, mas trabalha numa empresa de jogos. Tu tem o cara que é da área de economia, é o cara que está pensando em ganhar dinheiro, mas ele nada entende de jogo. Isso está se harmonizando em algumas empresas, mas a gente está vendo isso acontecer ainda de que o pessoal do núcleo de produção de jogo está perdendo o poder de mandar no jogo em alguns sentidos. O que eu posso dizer, até porque eu participei de uma entrevista que era para trabalhar num time de suporte. Para quem não sabe, eu tenho uma formação na área de administração, além da minha formação em física, e isso acaba me levando a entrar, às vezes, não tanto no lado de developer, por mais que eu tenha um conhecimento de programação razoável. E o motivo por que eu tô trazendo isso é que agora eles estão procurando, do tipo, tu tem que falar que tu é gamer. E eles estão testando isso. Eu fiz uma entrevista. Essa entrevista seria para uma empresa que eu não posso mencionar, mas ela seria vinculada a um projeto com a Unreal Engine. Hum. E os caras estão perguntando, do tipo, parte dos questionamentos é conhecimento de Fortnite. Porque é um jogo Então, muito popular, não tem como. sim. Não me surpreende que tenha sido até esse, ainda mais sendo da Unreal, né? Aham. E pra quem não sabe, Fortnite é da Unreal. Mas voltando, eu acho melhor mencionar, né? Por descargo de consciência. É. Apesar de que eu acho que todo mundo a essa altura do campeonato deve saber. Mas, então o que está acontecendo e isso tem um pouco a ver com os jogos online. Os jogos online trouxeram essa mentalidade de jogo enquanto serviço. E talvez valha a pena diferenciar para o pessoal o que é um produto e um serviço. Porque, por mais que pareça meio óbvio, vale diferenciar. Uma prestação de serviço, tu está pagando pelo uso contínuo de algo que tu está, de um trabalho que alguém está executando para ti. O trabalho em questão, no caso dos jogos, é a manutenção do servidor, a produção de conteúdo e a continuidade daquele produto que acaba dando uma certa longevidade, vamos dizer assim. Alguns jogos conseguem ter longevidade dos fãs sem precisar desse tipo de perfil de jogo, mas na maioria dos casos esse é o perfil que se vê. Melhores exemplos de jogos para serviço seriam jogos enquanto serviço seriam World of Warcraft, a maioria dos MMOs que tem algum tipo de mensalidade ou microtransação interno, que é essencialmente todos. Na verdade, Pode ser que tenha não algum que conheço um. não. Pode ser que tenha algum. Eu não vou dizer que são todos, mas eu não conheço nenhum que não seja. Eu conheço alguns que eles atenuam as microtransações, mas eu não conheço algum que não tenha microtransações. Ao Claro. menos agora de cabeça. E assim, o que entra em grande discussão entre eu e o Norwich é exatamente um pouco da questão de
do quanto que a gente é capaz de tolerar e algumas discordâncias de alguns jogos que são ou não são. Mas é isso que entra na discussão, porque eu e tu, a gente é totalmente contra os cash grab da vida. Total. Microtransação, a minha posição se for apenas uma questão de customização do personagem, não envolver de forma alguma um ganho, talvez eu até tolero, vamos dizer assim, o lado de microtransação para pacotes de experiência. Contanto que não seja uma coisa Buscas, esse tipo de completamente. coisa. Contanto que não seja uma coisa completamente broken, assim. Exato. Porque. Isso é outra coisa que nós dois concordamos. Inclusive, eu quero fazer só um acréscimo que eu não lembro qual personagem, mas tinha mais de um personagem no Heroes of Storm, que algumas das skins em determinados cenários, elas davam vantagens pro jogador, porque elas camuflavam o jogador. Então. Mas a minha pergunta pra ti também pode ser assim: será que isso foi intencional? Não, não foi intencional. Pois Então, assim, é. esse é o tipo de momento que tu para assim, como é que tu analisa? Olha, eu não considero como sendo um negócio que foi, tipo, não foi feito para Não foi com dar uma malícia. vantagem. Não Exato, foi não foi como com Alice, malícia. acontece. Inclusive, é aquela coisa, boa parte dos combos que os jogadores fazem nos jogos não necessariamente é algo planejado pelos desenvolvedores. Claro. Em compensação, vamos lá, vou te dar um exemplo. E o que me choca, tá? É que isso vem de um jogo que é tecnicamente single player. Single player não, ele tem um lado competitivo, mas Pokémon, cara, Pokémon tá virando pay to win. Ah, não, Porque, isso é algo que, e nós desde que eu estamos tive falando um contato, jogo com full retail price. Tipo, o preço nos Estados Unidos do jogo tá $60. caraca. Aqui o jogo, se eu não tô enganado, tá custando. Agora eu não sei por causa da taxa de conversão, mas se eu não tô Uhum. enganado, tá na casa dos R$ 250. Que É, pra um e jogo os de 3DS, isso é um. Aliás, 3DS não, de Switch, isso é um full retail price. Ele é o preço completo. E tem que lembrar de uma outra coisa: um dos motivos pelos quais os jogos estão ficando mais caros é exatamente porque as empresas estão mais focadas em ganhar dinheiro e, mais importante, as empresas estão precisando ganhar dinheiro porque elas estão ficando maiores. E eu já vi algumas É. coisas que me incomodam quando se fala de certas empresas grandes, que é tu analisar o quanto do time Activision Blizzard! de fato trabalha no desenvolvimento, quanto é gasto em desenvolvimento e quanto, por exemplo, é gasto com marketing ou outros setores que não são o produto final. Eu não Então, estou dizendo que isso é objetivamente ruim, que nenhuma empresa tem que ter um administrador da vida. O que me incomoda, e aí entra o ponto que é algo que muitos jogadores estão vendo, é o seguinte: quando tu vê uma publicidade muito grande sobre o jogo, mas o produto final, o jogo, não parece ser correspondente àquela publicidade. ou aquela faixa de preço. É, Exato. mas então, o que eu estava me referindo especificamente ao caso dessa última versão de Pokémon? Nós estamos falando de uma DLC. São duas DLCs, tecnicamente, que tu vai comprar. Uma que tu pega agora, porque tu não compra, só pra tu saber, na Nintendo, tu não compra a DLC. Tu compra o passe de expansão. E o passe de expansão te dá acesso a todas as DLCs vinculadas. Eu não sei nem se tu tem como comprar as DLCs isoladas, tá? Pelo menos não É, as de Pokémon. Eu não vi essa opção. passe, passe de expansão é outra coisa que é interessante discutir. É verdade. Faz parte pra mim do debate aqui. Uhum, Porque ele tem a ver com monetização. E sim. aí, o que acaba acontecendo é que o número de Pokémons que tu tem acesso no jogo é limitado de acordo com quais DLCs tu comprou. Uau. Alguns até, pelo que eu entendi, tu consegue trocar, porque o código do Pokémon tá dentro do jogo, então as pessoas podem te passar, se for o caso, tu não precisa necessariamente ir, mas também deve ter o quê? Deve ter itens. Eu confesso assim, ó, eu tenho a expansão, eu ainda não joguei, eu só entrei nela pra dizer que tinha, porque eu precisava habilitar pra passar meus Pokémons da minha versão antiga pra esse. Outra coisa,
Isso quer dizer que tu tem acesso a um conjunto de ataques que tu não teria disponível sem estar na expansão. Um conjunto de Pokémons que tu não teria. E os caras ainda assim fizeram um trabalho porco pra caralho, velho. Depois eu te mando uns vídeos das animações. Tem um negócio, tem um Pokémon que ele é tipo um. Ele essencialmente é 5 pequenos soldadinhos andando um atrás do outro. E a impressão que tu tem é que tu tá vendo tipo uma. Tipo um em fila indiana, sabe? E aí, se tu for descer uma escada ou uma rampa, como o centro de massa dele é o ponto de referência da Terra, tu tem metade dele entrando para dentro do cenário e a outra metade flutuando no céu. Os caras não se deram ao trabalho de calcular angulação. O troço não, o Pokémon não inclina E com base na tipo, superfície que ele tá descendo. Não precisa nem eu ter uma tenho, animação especial para descer a escada, só inclina essa porcaria. eu tenho um comentário. Eu não entendo de programação, mas eu tenho noção de como fazer isso e eu não vejo como isso seria trabalhoso. Em É termos que tu teria que proporcionais, é lógico. fazer. É que tu teria que fazer. Tu só precisa fazer isso em alguns dos Pokémons, então. Uhum. Não, mas o ponto central que eu comento é o seguinte: comparando ao resto do jogo, isso é algo trabalhoso ou é algo não trabalhoso? Não, não, não. É que nem, por exemplo, Não, colocar o Blastoise e ter uma animação especial pra soltar o Hydro Pump, pra que os exato. disparos saiam do canhão dele ao invés de da boca dele. Exato. Tá, tu tem uma animação especial pro ataque que é vinculada especificamente a um Pokémon. E aí, ok, tem acho que uns 10, talvez 20 ataques que tu vai ter que fazer essa animação especial. Em termos de memória, cara, não é muita coisa. Tu não vai Uhum. ocupar o script que pega a Skeleton Mesh e faz o troço sair de um ponto diferente. Cara, não vai ocupar muita mais coisa. Talvez assim, ó, chutando pra cima, talvez uns 50 mega. 50 mega de Caraca. ocupamento hoje em dia não é nada. É. Até podemos chutar mais para cima, 100 mega. 100 mega ainda assim, para um jogo que eu tenho certeza que se tu conseguir tirar o jogo e pegar a ROM, eu não lembro agora quanto é que foi o download do jogo. Aliás, na verdade eu nem sei quanto é que foi o download porque eu tenho cartucho, eu tenho chipzinho, eu tenho a cópia física. Então, nem tenho como te dizer, mas eu chuto que o jogo tenha 10 GB, talvez 12, sabe? Então, do Então. tipo, 100 mega não é nada, sabe? É 1% do teu espaço. Então, do tipo, tu É bem nota que isso. foi um bagulho meio porco, sabe? Foi um bagulho Uhum. meio preguiçoso e tu vê que nem quando eles tiveram, porra, eles tiveram mais ou menos um ano pra trabalhar nessa DLC. E eles não se deram o trabalho de fazer um trabalho muito melhor. Eles reciclaram de novo. Aí é que tá, não foi nem do tipo. Eles já tinham feito isso e eles fizeram de novo. Eles reciclaram de novo uma série de skeletal meshes e animações prontas do jogo de 3DS. Inclusive, se Caraca. tu conseguir. Eu vi gente que hackeou o jogo para fazer a quebra do frame do jogo. E tu vê que aí Hum. tem a exata mesma. A grade, aquela grade de frame do que desenha o Pokémon, é exatamente a mesma se tu tivesse jogando no 3DS. Então tu tem um aumento de processamento e os caras reciclaram um calhamaço de coisa para usar exatamente a mesma versão da versão original e não se deram ao trabalho nem de fazer. Já que vão fazer isso, pelo menos puxa a Dex inteira, caramba. E olha que a gente tá falando de duas pessoas que reclamam da falta de Skeleton Mesh em Monster Hunter World, ainda que a gente aprove o jogo em termos gerais. Sim. Então, tipo, se tu vai importar a Skeletal Mesh e os materials e as animações, importa todas de uma vez. Não, Aham. e eu suspeitei que eles tinham feito isso para ir lançando o resto dos Pokémons em DLC e ganhar dinheiro em cima de microtransações. Eu triste em descobrir que eu estava certo. Não é só isso. Tu junta o pacote de expansão, tu tem ainda para tu transferir os Pokémons do jogo antigo para o jogo atual. Tu tem 2 planos de assinatura que tu tem que fazer.
um plano de assinatura vinculado ao teu jogo do 3DS, que é o Pokémon Bank, e mais um outro plano de assinatura que é o Pokémon Home. O Pokémon Uhum. Home é 10 pila por mês, se eu não tenho enganado, 10 ou 15. E o Pokémon. O Pokémon de. O Pokémon Bank, ele é. Não, é R$ 15 ao ano, se eu não tô enganado. R$ 15 ao ano, eu vou te dizer assim, Eita. ó, não é uma estupidez, sabe? É de boa. Só que tu vai somando isso um em cima do outro e tu vai perceber que para tu ter acesso ao conteúdo completo do jogo. Ah, aliás, tem outra coisa. Tem 2 Pokémons exclusivos vinculados a quem comprou o Let's Go Pikachu e o Let's Go Eevee, onde os dois são 2 jogos com full retail price. Ou seja, eles basicamente estão querendo te incentivar a comprar um monte de jogo deles para te Uhum. poder Para ter tu ter todo o acesso jogo. a tudo no Sword and Shield, tu vai gastar cerca de R$ 900. Uau. É. Porque tu comprou 3 jogos, uma expansão, mais, aliás, 2 expansões tecnicamente, e 2 planos de assinatura. E mesmo que tu assine assim, ó, por um mês, em novembro, quando sair a segunda expansão, para transferir todos os teus Pokémons de uma vez só, tu ainda vai perder Pokémon. Porque tem Pokémons que ainda não vão estar no jogo. Caraca. Não, É. aí é um trabalho mal feito, além de ser um cash grab. É um cash grab violento, cara. E é um cash grab que eu vou te dizer assim, ó. Certamente tem gente que pagou. E certamente tem gente que, se não pagou ainda, vai pagar. Porque o que acontece? Os torneios de Pokémon já tiveram alguns menores, mas os torneios de Pokémon oficiais ainda não saíram. Uhum. Isso quer dizer que tem gente que vai chegar. Apesar de que eu vou dizer assim, ó. Acho que não vale a pena, por exemplo, os outros outros jogos, tá? Não vale do ponto de vista competitivo. Mas com certeza, tu ter o dinheiro para poder passar um Pokémon do teu jogo anterior pro atual, para tu não ter que refazer todo o processo de breeding do zero, por mais querido que eles tenham sido dessa vez com o processo de breeding, tu com certeza vai gastar pelo menos uma vez com os 2 planos de assinatura. Então, cara, é foda, entendeu? É foda tu olhar pra esses Exato. troços e tu defender. E, em especial, eu vou te dizer assim, ó, eu conseguiria defender se eles tivessem entregue um trabalho de qualidade. Ou seja, se tu me dissesse, tirando a história dos outros 2 jogos, se tu me disser que é só um bagulho gimmick que não afeta gameplay de forma muito interessante, em especial não afeta o aspecto competitivo, Uhum. eu vou dizer, beleza, daí é um presente para quem comprou os outros jogos porque já tinha comprado, sabe? Tem um monte de gente que comprou. Uhum. Até porque os fãs de Pokémon são muito fiéis, eu que o diga. Os fãs de Pokémon, uma coisa que eu percebo que a série ainda tem um certo erro nesse sentido, porque a série não envelheceu tanto quanto os fãs. Então, e até eu vou dizer assim, um bagulho que é bizarro. A série essencialmente não mudou nada, exceto por uns gimmicks muito idiotas, sabe? Por Ela exemplo, teve implementos gráficos, implementos de elementos, mas se tu parar pra pensar em termos de mecânicas, até, nem, até nem digo. gráfico dá pra dizer, porque tem umas árvores no novo jogo que eu digo assim, ó, digno de Ocarina of Time. E eu não tô falando do remake, eu tô falando do 64. Caraca. Não, assim, ó, se tu for. Procura depois pelos gráficos na Wild Area e tu vai ver do que eu tô falando. Cara, os gráficos são muito ruins. Aquelas árvores são muito escrotas. Fora assim, ó, Pokémons que. Na Wild Area, uma das coisas que eles mexeram nesse jogo foi que eles começaram a fazer Pokémons aparecerem no cenário, assim. Uhum. Então, tu tá em volta na grama e tu pode ser perseguido por Pokémons. Tu não Eu precisa já vi entrar vídeos a propriamente dito na respeito grama. disso, inclusive. E na Wild Area, tu vai ter Pokémons andando fora da grama.
em pontos aleatórios. Uhum. O que eu achei bem legal, assim, tornou a. Quando eu vi o Wild Area nos trailers, eu achei, pô, legal, eles estão tentando trazer alguns aspectos de MMO pro mundo de Pokémon, que é uma coisa que vários dos fãs adultos sempre queriam. Eu vejo Ele muita já. gente dizendo. Assim, eu vou usar um pouco uma expressão que talvez seja um pouco desagradável. Eles já poderiam ter feito alguma coisa de MMO, pelo menos com as primeiras regiões. Sim e não. Habilidade Tá? pra fazer, eu concordo que eles têm. Eu não sei se é uma boa ideia. Só isso. Eu tenho a questão, eu entendo toda a questão da ideia, porque isso gera um problema seguinte: se tu promete que tu vai trazer tudo, por exemplo, o computador, o console da Nintendo deixa de ter o apelo de ter a franquia. Então tu teria que ter sempre um distanciamento de 10, 15 anos entre o lançamento de uma nova área e ela chegar no MMO. Isso eu concordo plenamente. Não, Só não, que tem eu. até assim. Quando eu digo que tem aspectos de MMO, isso inclui, por exemplo, aparecer outros jogadores dentro da Wild Area. Aham. Então, a Wild Area é uma área extremamente. Se tivesse sido implementada da maneira correta, tá? Seria equivalente ao que tu vê em vários MMOs que tem blocos dentro de cada servidor para limitar o Sim. número de jogadores que tu tá vendo para não deixar a área estupidamente povoada a ponto de começar a dar lag no jogo, entendeu? E não só, a ponto de os inimigos da área não serem relevantes para que a quantidade dos jogadores é muito alta. Isso. Então, eles trouxeram isso, o que eu acho perfeitamente razoável, porque daí até tu poderia, por exemplo, garantir que só vai carregar o número de jogadores suficiente para não bugar, não começar a ter drop de frame, entendeu? Uhum. Então, nesse aspecto, cara, não, assim, ó, a ideia em si foi muito legal. A implementação foi uma bosta. O gráfico da Wild Area despenca em comparação com outras áreas do mesmo jogo. Caraca! É, a qualidade das animações, os Pokémons literalmente eles brotam na tela a partir de uma certa distância. Literalmente eles aparecem. Sendo que o mais engraçado, nesse Pokémon, num outro jogo de Switch, o Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, quando um Pokémon começa a ficar muito longe de ti, ele desaparece e aparece atrás de ti de novo, porque às vezes alguns Pokémon são mais lentos que outros. Só que o que Aham. eles fazem? Ele tem uma animação de que ele volta pra Pokébola, a Pokébola volta pra ti, daí ele sai da Pokébola e aparece de novo atrás de ti. Pelo menos faz sentido dentro do universo, certo? Certo. Eles implementaram isso na expansão, agora não tem a animação da Pokébola. Os Pokémon simplesmente desaparecem e reaparecem atrás de ti do nada. Então, do tipo, é por isso que eu digo assim, ó, eles têm a capacidade, sabe? Eles só Essa, foram preguiçosos pra caralho implementando essa essa, DLC. essa questão até faz sentido porque a animação ela consome tempo de jogo e alguns jogadores não querem. Mas para isso tu coloca uma opção no menu ativar, desativar. Sim, existe uma opção, inclusive, Simples. no Pokémon que é pra tu desativar as animações de combate. Por quê? Uhum. Porque as animações de combate consomem tempo. Eu já vi jogos em que a moral era tu combar os ataques básicos para formar ataques mais complexos, que uma das principais funções que tinha no jogo era tu cortar essas animações, porque Tem isso. isso conseguia reduzir em 50% o tempo de combate quando pouco. Uhum. Tem isso. Mais um dos motivos pelo qual eu tô muito interessado por esse jogo. Porque do ponto de vista tático, Tenten parece ser um jogo muito mais bem feito do que Pokémon. Pokémon ele precisa ser reciclado em vários aspectos. Uma Vamos coisa lá. que eu vejo em termos de movimento, e aí eu acredito que a gente vai mudando de assunto, mas Uhum. pegando um gancho, quando tu para pra olhar, por exemplo, jogos como Path of Exile, Torchlight, como é que eles surgiram? Era o pessoal que tava no. Era o pessoal que gostava, e alguns até que faziam Diablo, e que, não tendo a continuação do Diablo 2, eles começaram a desenvolver esses jogos. Tu olha o Torchlight 1 e o Torchlight 1, 2 são bons jogos. Tem seus Aham. problemas assim e tudo mais. Tu olha o Path of Exile, ele hoje eu não, ele tá não tá tão bom, mas uma época, pô, ele era Cara, Path of excelente. Exile quando saiu era muito massa.
Sim, e tipo, era exatamente isso. Hoje, esses dois jogos já estão com esse problema que a gente está comentando, de que Sim. eles estão mais focados na questão de ganhar dinheiro do que focados na questão de criar uma boa experiência. Por falar em Um, ganhar dinheiro, Diablo né? 3. Diablo 3, cara, assim, ó, eu vou dar um crédito. É, a expansão arrumou uma série de problemas do jogo em si. Agora, aquela DLC foi o legítimo cash grab. E foi feito para pegar fã na nostalgia. Porque qual é a classe de Diablo 2 mais assim que a galera mais reclamava porque não tinha nada nem semelhante. Que, bah, assim, ó, tu me desculpa, o Witch Doctor não é um Necromancer. Vai se fuder. Eu concordo que a primeira vez que eu olhei assim, eu já olhei. Ok, parece que tem semelhanças com uma das árvores de habilidades do Necromante. Então, o Witch Doctor, ele foi feito para ser o necromante repensado, né? E eu, Sim. cara, assim, ó, eu consegui chegar no 70 com o Witch Doctor e foi o legítimo. Eu cheguei no 70, eu não me dei o trabalho de montar uma build pra ele. Eu cheguei no 70 e larguei o personagem. Eu odeio jogar com o Witch Doctor. Eu acho ele um porre. E eu acho muito legal jogar com o Necro. Tanto o Necro de Diablo 3 quanto o Necro de Diablo 2. Sendo que o de Diablo 2 é mais legal. Eu gosto de jogar com Druida, que é uma personagem que mistura elementos do Paladino com elementos do Necromante, que tu tem os Summons e a porrada forte. Então, eu gosto é por isso que eu gostava da expansão do Diablo 2. Porque ele acrescentou literalmente os meus dois personagens favoritos do jogo. Porque Ah, eu adorava jogar com a. Por mais que ela não fosse boa, tá? Eu adorava jogar com a assassina. Como é que é mesmo? Marcial. uhum, Apesar de que eu sei que a Trapper é insanamente melhor. E eu adorava jogar com o. Eu tinha dois druidas que eu gostava. Eu gostava do druida Hurricane e eu gostava do druida Lobisomem. sim. Eram os dois druidas que eu achava massa de jogar. Sendo que o Hurricane eu concordo contigo. É muito parecido com uma das builds do Paladino, que é a build do Hammer, aquele. É, o que eu Que vejo veio, que. veio pro Diablo 3, diga-se de passagem. Sim, E e tem dá pra uma fazer coisa a que eu mesma build. tenho pra adicionar em relação, por exemplo, ao Path of Exile em relação ao Diablo, é que o Path of Exile, ele não é perfeito nisso, não vou dizer que ele é perfeito, mas ele consegue trazer algumas misturas que no Diablo 2 elas eram legais de fazer, mas o jogo não te incentivava. É que fazer uma build otimizada em Diablo 2 essencialmente te forçava a jogar bastante restrito em termos de quais habilidades tu ia usar. Sim. É, Mas no, Diablo, no Path of Exile tu também fica restrito às habilidades. Mas o ponto é, enquanto no Diablo 2 tu geralmente ficava restrito a uma árvore, a estrutura de árvore e de skills do Path of Exile ela permite que tu tenha certas combinações que, pensando no Diablo 2, não é tão simples de fazer. sim, sim, Path of Exile, na minha opinião, tu acabava tendo mais variabilidade de É, personagem. e uma crítica que eu tenho ao Path of Exile é que ele tem ainda hoje um grave problema de que, ainda que a proposta inicial dele seja de te dar uma certa liberdade de customizar o personagem, ele não consegue entregar isso. Uhum. As builds acabam sendo muito cronometradas para serem boas, porque é Preciso. variedade muito grande, mas a efetibilidade delas não é tanta. Entrando no mundo das expansões e uma empresa que, na minha opinião, eles têm bastante microtransações, mas as microtransações são só cosméticas. Uhum. E eu vou ser 100% honesto, eu nem me dei o trabalho de ver, e eu raramente vejo jogadores com essas coisas. É, a expansão de Monster Hunter World. A Então, expansão de Monster Hunter World, pra mim, é um exemplo de uma boa expansão. E aliás, é um concordo exemplo de uma perfeitamente. boa expansão
moderna. Nós estamos falando de uma empresa gigantesca, que é a Capcom. Ou seja, não tem nem como tu dizer que eles não estão interessados em fazer dinheiros. Óbvio que estão. E eu acho que eles fizeram muito, em termos proporcionais, eu digo que eles fizeram muito dinheiro, porque Provavelmente. eu acho que Monster Hunter World tranquilamente vai passar 20 milhões, né, contando a expansão, entre outros detalhes. Então acho Eu que eles não vão faço fazer nem muito ideia de quanto é dinheiro. que tá o faturamento deles. Mas eu tô pra Ah, dizer que já eu passou tô, fa- disso. eu tô falando em unidades vendidas. Ah, tá. Porque eu ia dizer, Tá, porque não. provavelmente eles já passaram disso porque tem a parte de microtransações. Sim, Eles não, mas eu têm tô falando. muita customização. Sim, e a parte deles de microtransação é basicamente skins. Algumas até eu comprei, que nem o balão de Paulo, que é muito interessante. Muito fofinho. Cara, o único jeito de eu comprar uma dessas coisas que tem lá é se for tem na loja da Steam, é se for alguma coisa tipo um patch que faça auto, como é que é mesmo? Auto gathering. E e eu vou te dizer assim, ó, eu espero que eles nunca lancem isso. Concordo. Porque é meio broken, do tipo, tu pode literalmente ir vazio, sem absolutamente nada no teu inventário, só colocar esse patch e ir pra uma expedição e ficar zanzando pra lá e pra cá. Principalmente se esse patch, por exemplo, acelerar a velocidade que tu faz mineração e pegar bone. Se for só para pegar bugs e pegar insetos, pegar ervas, essas coisas que tu pega instantâneo, tipo que tu nem perde velocidade fazendo a animação de pegar, Sim. aí beleza. Aí eu acho que não afeta e eu ainda seria capaz de comprar, diga-se de passagem. Uhum. Mas se acelerar de qualquer forma, tipo reduzir pela metade o tempo de animação para fazer a captura de pegar osso, cara, isso aí já acelera o processo de gathering de uma forma estúpida. É. E E aí aí já começa a virar e aí tu já começa a desbalancear o jogo consideravelmente. exato. Eu acho que para mim aquilo ali sim é o jeito de tu implementar uma expansão. Eu até não tenho problema com a expansão de Diablo 3. Eu não acho que ela foi um cash grab, eu acho que eles estavam. A expansão, não a DLC, tá? A DLC pra mim foi completo fanservice barra cash grab. Agora, a expansão que introduziu o Cruzado, se eu não tô enganado, eu acho que foi o Cruzado. Cruzado é outra classe que também eu nunca me pilhei pra jogar. Foi uma E classe que eu me pilhei pra jogar, que ela me lembrava o Paladino. Mas é que eu eu não nunca tenho gostei do nem. Palada. Eu não tenho. Eu que eu gostava do Palada por causa das auras. Pra jogar em cooperativo era interessante. Não, Mas não, enfim. ele era uma boa. Eu adorava ter um Palada na parte e eu não gostava de jogar com ele. Uhum. É que nem, por exemplo, tu ter um bom tanque não significa. É algo que tu sempre vai querer, mas não significa que tu quer ser ele. Exatamente. E eu e tu somos a exceção nesse ponto. Nós dois gostamos de jogar de tanque. Na verdade, eu vou ser bem sincero, eu geralmente jogo com aquilo que falta no time. Essa é a minha filosofia também, mas se eu puder escolher, eu prefiro jogar de tanque. Hum, As minhas classes favoritas, eu gosto de tancar. Eu gosto de. É que eu gosto do conforto. Eu gosto de tu eu. entrar no cenário e tu saber que por mais que talvez tu não consiga vencer a luta, Tu não vai perder que a tu não luta. vai, que tu pode experimentar, tu pode entrar na luta, lutar contra o monstro, testar um pouco o estrago e tu ter pelo menos a sensação de como é que é essa luta para tu poder parametrizar como é que tu vai te preparar para ela. Eu Uhum. gosto disso. E geralmente DPS não te dá essa janela. É. Pelo menos não Bom, os bons, né? Cansei de jogar com canhão de vidro. sim. E vamos comentar outra coisa que eu acho muito interessante do Monster Hunter World, é que a Hum. expansão ela adiciona conteúdo proporcional ao que tu tá pagando. Inclusive, eu vou ser bem sincero, considerando o conteúdo prometido de monstros gratuitos, caraca, Eu vou te né? dizer Tipo, assim, cara. É que ok, aí que. tem algumas coisas, por exemplo, com o Vultarô Mystic, né? Com o Vultarô Master Rank, ok, é só pra te ter as tuas armas
de Confitaro todas no Master Rank, não é aquela grande adição, ainda que eu diga que a animação nova é muito interessante. Não, Mas, não sei te dizer, cara, eu não consigo gostar de Kuvitaro. não, É eu que eu. não vou dizer que eu gostei do Confitaro, eu gostei da animação, porque eles se deram o trabalho de fazer a animação dela enrolando no pilastra e cuspindo fogo no teto e caindo os negócios que causam dano. Então, esse trabalho, eu olhei assim, não, pô, os caras realmente fizeram um trabalho no Não, Monster, tá. Mas é que eu tá? ainda E, assim. tipo, isso que eu elogio. Não, eu entendo, tipo, Você vai gostar claramente da não foi luta, mas... preguiçoso. Isso. Isso eu concordo contigo, assim, foi um trabalho bem feito. O Kuvtaro. O fato de que eles estão lançando conteúdo constantemente é um troço massa. Até me choca que eles estejam lançando tanto conteúdo gratuito tão rápido, tá? Eles tinham feito um roadmap que era pra ser em torno de um monstro novo por mês, a partir do momento que estava sincronizado consoles e computador, só tiveram que reduzir em função da pandemia. Sim. Acredito que eles vão tentar retomar. Eu não sei, mas eu imagino que ao mesmo tempo em que eles estão fazendo isso, eles já devem ter um time trabalhando no próximo jogo. E esse Eu, suporte contínuo eu acredito que vai durar. Assim, acredito que o plano inicial seria que durasse pelo menos 1 a 2 anos. sabe qual é a parte que me entristece? O quê? Que provavelmente o próximo jogo não vai vir pra PC. Que não? Não sei. É uma sensação que eu tenho, que do tipo, eles. Entendo assim. Primeiro que já não é o Monster Hunter World, não é a versão mais atual de Monster Hunter, só pra constar. Não é? Não, saiu uma versão nova pra Switch. Hum, Essa versão foi uma versão, acho que era Generations, uma coisa assim. É meio que um remake, de certa forma, onde eles não lançaram nenhum novo monstro, eles apenas trouxeram uma série de coisas e se eu não estou enganado, é uma das versões com o maior número de monstros, porque eles trouxeram muita coisa. sim. E ele foi lançado pro Switch e pro 3DS, eu acho. Não veio pro console da Sony, não veio pro Xbox, então restrito. E eu não sei, porque é o seguinte, de certa forma, o que o Monster Hunter World fez foi expandir drasticamente o mercado de Monster Hunter. Monster Hunter era um jogo de nicho, era um jogo super Exato. restrito ao Japão, com alguns fãs no Ocidente. O E era um público. jogo mais difícil do que é o que tá no PC. Sim, eu também achei. Pra mim, o World, eu tenho. Acho que é o Monster Hunter 4 no meu 3DS. E eu posso comparar e te dizer, cara, era bem mais complicado. E Eu vi, o grinding é bem mais violento, era bem mais violento. O grinding eu no vi vários comentários de que a primeira vez que alguns jogadores clássicos de Monster Hunter estavam sentindo a verdadeira experiência de Monster Hunter era quando eles enfrentaram os Dark Tempered. os Art Temper, sim, são umas lutas desgraçadas. Bom, é que tem. Antes era normal tu ter numa raid o que tu tem hoje no Safigiva. Só pra te dar um exemplo. Que é um ataque que é Caraca. insta-kill. E não me interessa qual é a teu equipe, te ralo. E o Safigiva tem dois ataques que são praticamente insta-kill. Tem um ataque que ele é insta-kill, porque ele é scriptado para ser insta-kill. Sim. E E tem ele o tem outro um que é outro que é o praticamente Grab, insta-kill que porque dá muito dano. que na verdade ele é scriptado para te deixar com 1 de vida. Então, Caraca. ele é scriptado, tecnicamente ele tem um limite de dano, ele é calculado, tá? Uhum. Só que ele é calculado de um jeito que é, parametricamente falando, impossível de tu alcançar uma defesa para tu não ficar com 1 de vida. E a moral disso tudo é porque a mecânica dele é que tu tem que curar o cara quando ele terminou o ataque. Aham. Então, por isso até que eles adicionaram, por exemplo, mais um item de cura, que é o Life Force, além aliás, Dust of Life, eu acho que é. Isso. O Que motivo é. deles adicionarem mais um item que é para fazer cura de companheiro é exatamente porque eles lançaram coisas
que vão te deixar em uma situação muito mais próxima do que era o que tu estava acostumado a tu ver no jogo antigo. Em Sim, que tu eu, tem eu que saber te senti. defender. Eu senti uma diferença, não vou dizer que foi muito grande, mas eu senti diferença quando eu entrei no Master Rank, de que os monstros, eles, a princípio, eles pareciam mais fortes do que a experiência do bom jogo base. Eu Eu ouvi notei outras isso pessoas, também. eu Mas ouvi outras pessoas fazendo esse comentário. Claro que depois que tu tem equipamento no nível máximo, os monstros base do Master Rank ficam ridículos. E eu vi outra coisa que me chamou a atenção, que os monstros Tempered da Guiding Lands, eles eram nostálgicos em função do poder de combate que eles tinham e de quão próximo eles eram da dificuldade dos jogos antigos. então, eu vejo que eu acho que Guiding Lands foi um acréscimo muito interessante, o novo endgame, por assim dizer. Sim. Uh, Eu fico ele me feliz. remete ao grinding tradicional de Monster Hunter, diga-se de passagem. A O, única coisa que eu fico triste é que não tem um ferreiro lá em Lands, porque tem que voltar pra base é um negócio que me incomoda, mas. Enfim. eu entendo tua crítica, mas eu vou te dizer que teve uma coisa, vamos dizer assim, uma outra coisa que a Guiding Lands adicionou que torna interessante. Pelo fato de que tu pode ficar por tempo indeterminado lá, porque funciona como uma expedição. Uhum, Pela primeira vez eu comecei a achar o wishing list útil. Porque às entendi. vezes eu quero. Às vezes eu preciso, por exemplo, de um conjunto de materiais. E antes o que eu fazia era literalmente eu ia no ferreiro e eu anotava num bloco de notas e deixava aberto no meu segundo monitor. Eu confesso que a maioria dos itens eu conseguia decorar a tal ponto de que eu pensava assim, eu quero forjar, por exemplo, a arma total do Azur Rathalos. Vou olhar. Azur Rathalos até que tem uma árvore tranquila, mas tinha alguns bichos que tinham uma árvore bem longa. A do Valhazak eu sei que tem uma árvore bem longa. Que às vezes, se não me engano, é bom. Aí vai pro Jagras, vai pro Great Girus, e aí vai pro Valhazak, a Charge Blade. Eu conseguia memorizar isso. Eu sei que durante 3 dias eu fiquei focando nisso até conseguir os itens. Caralho, rapaz. Eu sou preguiçoso demais pra isso, até porque o jogo me fornece mecânicas de suporte pra isso. Então o que eu fazia era simplesmente botar todos os itens na minha wishlist. E aí eu ia fazendo o quê? Tá, os monstros que eu tenho que matar são X, Y, Z. Ok, fica fazendo investigação do X até quando eu voltar aparecer o ícone de que eu posso fazer o item. Pronto. E aí com Guiding Lands também eu cansei de ir pra Guiding Lands e esquecer da vida, matando bicho. Tipo, quanto tempo eu tenho? Eu tenho 4 horas pra jogar. Tá, então bota uma Vamos musiquinha de jogar 4 fundo, horas. 4 horas de Guiding Lands. A full. E aí depois eu voltava. Por isso que eu tenho. Cara, eu tenho um calhamaço de item pra fazer augments e upgrades que Eu, são eu da tenho. Guiding Lands e cara, eu não faço nem ideia, porque eu literalmente eu só fui, botei a Gunlance e fiquei lá de zoeira, sabe? Eu não tenho tanto, assim, eu não cheguei a jogar tanto na Lands. Mudando de assunto, trazendo um outro É, jogo que eu digo que também. Porque a gente ficou umas meia hora só no Pokémon. E sorry. sem mistério. Outro jogo que eu vejo que teve um bom sistema de expansão foi o Warcraft 3. A expansão de Warcraft 3 é do caralho, velho. Exato. Eu digo assim. Eu até digo que StarCraft 2 também conseguiu ser muito feliz no sistema de expansões, pelo menos até o Legacy of the Void. Quando entro na expansão da nova, eu começo a ter certas críticas, Então, meu, porque quando a Blizzard não era da Activision, a Blizzard fazia umas expansões que eram muito massa. Só é, aqui entre nós, Wrath of the Lich King. Só o que eu tenho pra dizer. Melhor então, expansão de World of Warcraft. Uh, ah, FF14 teve uma expansão excelente agora com Shadowbringer. eu vi, não cheguei a jogar tanto, mas eu vi essa questão, inclusive eu Cara, vi tá várias muito pessoas. massa. Eu não cheguei nem a ver a mecânica da classe, pra te dar uma ideia. Eu lembro que eu fiquei interessado em jogar com o Red Mage, porque eu até hoje defendo que minha classe favorita de Final Fantasy é o Red Mage. E pra quem O... não entende o que eu tô falando, é importante lembrar que, via de regra, o Final Fantasy ele tem uma estrutura básica
que se repete em muitos jogos. Então o Red Mage ele tem mais de um jogo em que tem este conceito de classe, essa classe Apesar, ainda que ela não é tá, certa. eu vou te decepcionar agora. Ah, É, o Red Mage, eu achei ele é interessante, tá? Ele é bem diferente. Eu não uhum. sei como é que ele tá endgame, talvez eles tenham rebalanceado ele, mas ele não tava o bicho, tá? E eu posso te dizer assim, ó, é uma classe que tem um skill ceiling complicado. Tipo, a curva de aprendizado dele é bem pesada. Não Don't é que worry. nem. Eu gosto de classes com. Eu não tenho tempo pra aprender a jogar com essas classes. Isso é um problema que eu tenho. Mas eu gosto de classes que tem essas curvas complicadas. Lembra que a primeira arma que eu peguei no Monster Hunter World foi o Switch Axe. O Switch Axe, A não, o Charge Charge Blade. Blade. É, assim, tu literalmente. O cara nunca jogou Monster Hunter na vida. Qual é a arma que ele pega? A arma mais difícil do jogo. E agora temos que lembrar de uma coisa: o mais importante do Red Mage não é skill. É a roupa que ele tem. Puta que pariu, que roupa bonita. É, tu é o cara que vai jogar Dark Souls e ele quer pegar todos os itens simplesmente por uma questão de fashion. Não, é que tu pega o seguinte: se tu pode escolher poder e força. Poder e força, não. Poder e beleza, tu escolhe o poder e beleza. Se tu tem que escolher entre poder e beleza, tu escolhe o poder. Mas se tu pode escolher os dois, tu escolhe os dois. É, E agora eu vamos não ser bem sei como é que tá sinceros. o Red Mage, mas eu lembro que a minha experiência inicial com ele foi difícil. E vamos ser bem sinceros, não parece com a roupa do Dante? Ah, se tu Eu trocar a tô. arma, eu tô de acordo. Ah, eu tô falando da roupa, não da arma. Não, é que o Red Mage do Final Fantasy XIV parece mais um mosqueteiro. Bom, eu tô olhando aqui, ele tem tem algumas imagens aqui, tá quase o Dante. Talvez seja novas skins, sei lá. Pode ser. Enfim. Mas a nova expansão adicionou um outro muito interessante que é o Blue Mage. E o Blue... Blue Opa! Eu também é. sou muito fã Cara, é do Blue muito divertido Mage. jogar com o Blue Mage. É muito Blue bizarro. Mage. É um inferno de upar o Blue Mage. Sim. Mas ele é muito bizarro quando Eu, usado co- direito. eu vou ser bem sincero, o Blue Mage é outra classe que eu gosto muito, só que em geral eu não lembro dela, porque eu lembro de ela ser menos frequente nos jogos que do Final Fantasy do que o Red Mage. Mas pode ser porque eu não conheço tanto da franquia, né? Meu, o Red Mage. Cara, o Red Mage é um mosqueteiro, vai te catar. Tu que tá me dizendo Dante. Eu botei Red Mage no Google aqui só pra ver quais são as imagens. E não, ele é um mosqueteiro. Total. Então eu não conheço muito bem o estilo de mosqueteiro, mas isso não vem ao caso agora. Pra mim, né? Pelo menos. Ah, Eu vejo o cara de Red Mage, a primeira coisa que me vem à cabeça é D'Artagnan. é que eu não tô considerando o chapéu. Tá Eu bom, tô beleza, imaginando beleza. sem o chapéu. Esse é o ponto. Mas assim, falando de outras empresas, assim, o Warcraft 3, eu lembro como a expansão era interessante, e até a questão dos StarCraft, e eu quero meter eles há um tempo, porque é o seguinte, o que que tu tem do jogo? Tem uma coisa que StarCraft e Warcraft 3 fazem que eu vejo poucos jogos de estratégia em tempo real fazer do mesmo jeito, que é a diferença entre as raças. Tu vai jogar. A maioria dos jogos de estratégia em tempo real eles têm skins diferentes ou pequenas variações entre as unidades de cada raça para formar um certo pareamento. Mesmo jogos de turnos, eles Uhum. até podem ter aquelas unidades que são unidades icônicas, né, que são unidades muito diferentes dos outros, mas é muito comum que eles tenham. Quando tu olha o Warcraft 3 e o StarCraft, tu percebe exatamente uma coisa que eu acho muito importante que o jogo de estratégia tem. Cada raça tem identidade. Quando tu tá jogando com os humanos, a unidade básica, ela tem sua função. Quando tu tá jogando com os orcs, a unidade básica, ela tem a sua função. Tá, E mas ela por é uma isso. unidade. Pé. Mas aí, se tu for pegar exatamente a expansão de Warcraft, na minha humilde opinião, a expansão de Warcraft 3 pecou nesse ponto. Não, eu Porque concordo que pra ela mim os, pecou. os Blood Elves não têm uma identidade própria. Os Blood Elves literalmente são uma reskin dos humanos.
Aí que tá. O que que acontece? Tem algumas unidades dos Blood Elves que elas só aparecem na campanha. E Exato. esse é o problema. Eles não separaram os Blood Elfos de uma raça totalmente separada do humano. Isso que gerou um grande problema que E eu percebi. as mecânicas dos humanos ainda são aproveitáveis, vamos dizer assim, pelos Blood Elves. Sim, o que eu vejo que eles conseguiram, em alguma medida, corrigir quando tu fala do StarCraft 2, Comandantes Aliados, que é um modo cooperativo. Uhum. Eu não sei o quanto tu experimentou. Eu não Cara, eu vou nunca dizer, joguei StarCraft na minha vida. eu não vou nem dizer que o jogo é perfeito, mas o que eu acho interessante é exatamente o seguinte: cada comandante ele tem a sua raça, ele tem um set de unidades que eles usam que definem um estilo. Como é para partidas rápidas e não para campanha, é fácil de fazer naquela escala que tem. Se não me engano, agora está em torno de 20. Acho que não chega tanto. Então, assim, mas o ponto é, no Warcraft 3, a expansão ela realmente peca muito nisso. Tu vai ver lá os Blood Elves. Blood Elves são reskin do humano, com uma ou duas exceções, porque na verdade a arqueira e o footman, na verdade, tu pega o footman o humano, enfraquece ele um pouco, e a arqueira dos elfos e modifica ela um pouco para ficar mais perto de um rifle, Uhum. né? Tu tem essas modificações básicas, mas tu não tem aquela coisa de identidade própria, a não ser de que na verdade eles parecem um bando de gente fraca, com exceção do Dragonhawk Knight. Avacalhou. O quê? Avacalhou, mas eu concordo. Não, É. assim, eu vejo que tem duas unidades fortes dos Blood Elves. Uma que é aquele Footman, que é muito forte, que tem imunidade à magia e que tu só usa na campanha numa missão. Uhum. E aquela unidade, eu digo de boas, que se tivesse um cenário de. Que se tu pudesse treinar ela em cenário, eu usaria ela, porque ela em combinação com magias que afetam também aliados é muito útil, tendo que enfrentar elfos e mortos-vivos tendo imunidade mágica é muito útil também, porque são duas raças que têm magias de debuff muito agressivas. Sim. Então, assim, são coisas que eu vejo que tem muito sentido. Ok, em É, geral a gente focou nas expansões mais positivas e nas é, DLCs mais positivas. eu ia entrar É, agora numa que eu acho que o vamos pessoal lá. vai concordar comigo que tem seus problemas, por assim dizer, Aham. que é todas as expansões mais recentes de Warframe. Ah, eu não sabia. É, eu te entendo. Te Tá, porque o que que entendo, acontece? mas. Eu acompanhei um bom tempo do Warframe. Não, eu vou corrigir essa frase, não é que eu acompanhei. Quando eu comecei a jogar, eu fui investigar a história do Warframe. E Uhum. aí eu comecei a perceber que houve algumas atualizações que foram de peso. E aí eu comparo algumas atualizações antigas com as novas e eu vejo assim, poxa, eles já adicionaram coisas grandes ao jogo. Eu ia te. Eu ia mencionar Mortal Kombat. Mortal Tá. Kombat 10 e 11. Porque Mortal Kombat 10 e 11 fizeram o mesmo problema, vamos dizer assim. Tem uma série de personagens que são personagens jogáveis, que estão bloqueados atrás de uma paywall. Caraca. Sendo que o código, eles já estão no código do teu jogo. Tanto eles já estão no código do teu jogo, porque se tu entrar no Versus Online, tu pode jogar contra eles. Ou seja, esses personagens já estão ali, tu já tem eles disponível, só que tu tem uma paywall de, acho que era 5 ou 10 dólares, uma coisa assim, te Caraca. impedindo de usar eles. Só para dar um exemplo. E isso para mim é o que a gente tá falando de um cash grab violento. Outro cash grab que esse é o Sim. clássico, esse é o que o pessoal mais pega no pé, e a EA literalmente está respondendo processo criminal em cima disso. Caraca. O FIFA. A série FIFA foi banida da União Europeia, não toda, foi banido da Bélgica. Na Bélgica, inclusive, eles estão respondendo processo criminal porque o jogo, eles não quiseram tirar o jogo do mercado. Aí, obviamente, quando eles tomaram um processo por serem, eles tomaram um processo como sendo cassinos sem licença e abertos para menores de idade. Shadows of War teve o mesmo problema. E eu só olhei e Não sei pensei, se chegou a processo criminal, mas teve. de boa assim, ó, merecido. Aí, obviamente, aí eles recuaram, né? Quando eles tomaram o processo criminal, eles recuaram. É, E
uma coisa engraçada, em FIFA, realmente, assim, ó, é violento. Tu tem que pagar pra conseguir chegar a algum lugar. Porque o que acontece? Se tu não pagar, tu não tem um efeito que é essencialmente uma slot machine, caça-níquel, pra quem não Uhum. sabe. Basicamente um caça-níquel pra determinar quais são os jogadores que tu vai ganhar nessa rodada. Pelo que eu entendi, tu tem um sistema interno do jogo onde tu pode jogar, tipo, uma centena de partidas para tu ter acesso a comprar, tipo, um pacotinho desses sem tu ter que gastar dinheiro. Só que ainda assim, é um caça-níquel com chances 100% aleatórias, do tipo, não é que nem, por exemplo, figurinha, onde tu tem um número X de impressos por lote, então tu já sabe exatamente quantas raras saíram. Não, pode acontecer, por exemplo, de nunca sair o Cristiano Ronaldo. Só para dar um exemplo de um Cara, jogador grande. daí tu nunca. Aí tu vai ter um prejuízo considerável em termos táticos. Tu chegou a. Matematicamente é possível que isso aconteça. Do tipo, matematicamente é possível que todos os jogadores botem milhares de dólares nesses pacotes e nunca saia o Cristiano Ronaldo. Tu É poss... chegou a ver o rolo que deu com Call of Duty 4? Não. Por favor, O... enlighten-me. Teve um. Eu vi o Belular Games, Belular News comentando. Que basicamente eles, cada temporada, eles inseriam itens. E Uhum. esses itens de temporada tu consegue durante a temporada. Quando termina a temporada, eles vão pro drop geral. Tá. E aí eles adicionaram armas que elas tinham status diferentes e não só skin diferente. E elas foram pro drop geral quando terminou a temporada. Qual é o problema do drop geral? O drop geral é literalmente um caça-níquel. Tu coloca um tanto de dinheiro e vem um item Uhum. aleatório. E esses itens estavam aumentando num nível tão rápido que lá pelas tantas a chance era uma em 1000 de tu conseguir um item específico. Sim. De tal forma que só começaria a ser interessante financeiramente para o jogador se isso dele custasse em torno de 10 centavos. De E que, tão baixo claro que que não era era. a chance. E ainda assim, tipo, 10 centavos, chance de 1 em 1.000, tu pode gastar mais de R$ 1.000 e ainda não vir. Sim. Então, assim, o que o cara comentou? O sistema está quebrado, vocês precisam corrigir. E eu acho que a gente nem precisa comentar de Star Wars Battlefront, né? Eu acho que esse é o criminoso maior, assim, do tipo, esse quando a gente vai falar deles, jogos que se tornaram pay to win através de microtransações e que foram, assim, descaradamente violentos nesse aspecto, eu acho que os primeiros nomes que me vêm à cabeça são o FIFA e o Battlefront. Eu até Acho que o do consigo lembrar de Battlefront é o outros. mais doloroso, porque, cara, Battlefront, literalmente, só o que eles precisavam ter feito era melhorar os gráficos e lançar exatamente o mesmo jogo e teria ficado lindo. Ai, Eu ai. ainda digo que eu gostaria muito de ver um jogo de Battlefront em que tu. Eu não sei como é que tá eles, mas o que eu gostaria de ver é o Battlefront, um dos antigões que tem, Uhum. que é o que o pessoal diz que tem o Arc Troop. Não, não é é aquele trooper que tem um canhão Imp, que eu nunca lembro que dá 2 tiros. É o 2 que tem. É o 2, só que o Battlefront 2 antigo, não o novo. Isso, isso. Isso daí. E o que, que eu acho? Eu gostaria de ver aquela estrutura de jogo, basicamente, melhorada, e acima de tudo, um modo em que tu poderia escolher alguns daqueles cenários, só que tu colocar outras facções naquele cenário. Como, por exemplo, um cenário que é os Troopers contra os droids, só que colocar Império contra os rebeldes, ou os Troopers contra o Império, esse tipo de coisa. Só pra Ah, poder brincar. o antigo, se tu entrar no modo de batalha liberada, assim, tu pode botar a tropa que tu quiser contra no cenário que tu quiser. Eu não cheguei a achar esse modo no jogo quando eu joguei. Mas Pelo menos eu enfim. tenho quase certeza que o 2 tinha essa opção do tipo que era meio que um free battle, assim, tu podia botar, Ah, escolher a tropa que tu se quisesse, tinha independente do e eu não cenário. achei, eu admito que foi minha ignorância nesse sentido. Até porque é o seguinte, não sei se tu lembra que tinha um modo que ele era tipo conquista galáctica da vida.
Sim, eu lembro. Tu podia escolher qualquer uma das 4 tropas do jogo e tu tinha acesso a literalmente todos os planetas do jogo. Hum, Então, de uma forma ou de outra, tu já tinha como experienciar isso. Eu sei porque eu não só terminei a campanha do jogo, eu terminei esse modo de conquista galáctica com todas as 4 tropas. Eu era muito viciado nesse jogo. caraca. É que também não era muito demorado, cara. Eu vou te dizer assim, ó, eu Não, sim, fiz. sim, não, eu entendo, as partidas eram razoavelmente rápidas. É, eu, Ainda que eu eu acho que tenha, isso deu umas 40 horas de jogo só. eu acho, ainda que eu sei que naquele jogo eu tenho briga com a inteligência artificial, porque eles geralmente ficavam os mapas, as inteligências artificiais eram tão previsíveis que tu sabia onde iriam dar os confrontos principais de cada Claro. cenário. Uhum. E aí eu olhei assim, cara, Aí tu eu sentava de vi. sniper simplesmente com um ângulo bom pra aquele cenário, mas lá no Cafundó do Juda e ficava brincando. Sim, só que o que acontecia? Se eu tava na metade da batalha, eu olhava pros tickets, eu conseguia dizer, eu vou perder isso porque meus amigos estão numa posição em que eu sei que eles sempre levam coça por causa da IA. É. E Tipo, aí, eu sei lá, eu nunca tive eu infelizmente não tive, não peguei esse jogo no tempo onde eu pude jogar ele multiplayer. Mas é isso foi uma coisa que me doeu realmente quando eu vi essa. Fui atrás do novo Battlefront e descobri que eles tinham implementado o jogo dessa maneira, porque era um jogo que eu estava ansioso para jogar e daí eu pensei, pô, é a EA sendo a EA de novo, que inferno, sabe? e uma coisa que alguém deveria já ter feito de Star Wars é um jogo em que existe algum modo de jogo que tu tenha ao mesmo tempo os cruzadores na estratosfera lutando entre si e bases na Terra. E sim, É, eu tenho noção de que isso requer um certo grau de processamento, mas já tem jogos que trabalham com isso em alguma eu ia escala. dizer, não é necessariamente difícil. O novo Battlefront ele tem combate aéreo, o problema é que tu acaba abusando do combate aéreo para avacalhar com as tropas de chão. É Tu por acaba isso não que tendo propriamente dito. tu usa cavernas e outros tipos de sistemas para controlar. É só uma questão de level design que eu vejo que é outra coisa que os desenvolvedores não estão sabendo trabalhar. Não, eu tô meramente dizendo assim, ó, tentaram, entendeu? É Sim. só isso que eu tô querendo dizer. E eu diria que no jogo antigo, tu tinha. A batalha especial tinha um certo aspecto desse misto que tu tá falando, porque tu podia fazer. Abordar a nave inimiga. Não, isso daí é a mesma coisa que eu tô falando, é uma coisa que eu gosto. É algo que eu fiquei indignado que o pessoal do Warframe na Imperium não implementou direito. Porque eu olhei assim, não, que os cara tinham toda a mão toda a faca e o queijo na mão pra fazer esse tipo de coisa, trabalhar bem essa permissão, não fizeram ainda, não sei nem se Uhum. vão fazer. O pessoal do Warframe é outro pessoal que eu comecei a ficar preocupado com quanto de gente eles têm no desenvolvimento e quanta gente eles têm em outras áreas, porque Começaram às tão vezes bem, eu. né? Hã? Eles começaram tão bem, né? E andam tão É... complicado. Eu comecei a perceber que parece que eles começaram a decair quando eles tiveram uma compra forte por parte da Leio. Então, quando surgiu. Aliás, essa era a minha reclamação em geral com Destiny. Eu olho pra Destiny e eu pensava assim, cara, pra que eu vou pagar pra jogar esse troço se eu posso jogar Warframe? É. Porque Inclusive, pra mim são essencialmente o mesmo jogo. eu tenho que dizer que agora eles estão um pouco mais diferentes, principalmente em função da Railjack. Uhum. A Bang tá penando muito desde que ela saiu da Activision, porque eu não tô vendo os fãs gostando de uma expansão até agora. E, Eles têm coisa. Eu vou deixar claro o que eu tô comentando. Não estou dizendo que as expansões estão ficando totalmente ruins. O que eu tô vendo é que é o seguinte: quando os fãs param pra fazer o balanço de cada temporada, eles veem, ok, a gente saiu no prejuízo. Tipo, e cara, estamos assim, ó, falando. cada vez que a gente vê o pessoal lançando DLC de conteúdo só, tipo DLC de skin de personagem. Isso é algo que me deixa triste. A Ah, Bang até tem uma DLC que ela prometeu, eu não sei se já prometeu ou já lançou, que é pra trazer até novos planetas pro jogo. Parece que ah, são dois mas novos planetas, eu três rio. novos.
3 classes novas e cada classe tem 3 subclasses novas. Ah, Uma ok. coisa do tipo. Ok, então, tipo, parece que eles estão prometendo. Uma outra coisa que eles precisam trazer é novas armas, mas eu não sei o quanto eles têm espaço para criar efetivamente novas armas. E eu ainda acho que as espadas de Destiny não são algo que fazem muito sentido, porque elas gastam munição. Né? Eu tinha esquecido disso. Que inclusive, quando tu para pra olhar o sistema de armamento de Destiny e 2 e de Warframe, tu percebe que os dois têm problemas por motivos diferentes. Sim. O sistema de Destiny 2, ele Tá, mas estaria aí a gente completo. tá criticando, a gente já tá criticando o jogo, a gente não tá mais falando de Não, DLC. mas só pra Ou de comentar uma deles, monetização. uma coisa que eu acho que eles já poderiam ter feito nesse sentido de DLC. O sistema de Destiny 2 simplesmente adicionar um quarto slot que é uma arma melee. E aí tu tem É, 2 slots de armas. Tu tem o mesmo modelo antigo. Power Weapon, Energy Weapon e Kinetic Weapon. E tu tem o slot melee. Algo que o Warframe ele até tem Heavy Weapon, inclusive. Mas enfim, aí a gente entra no ponto que tu comentou. pois é. E uma questão pra gente comentar. Não sei o quanto tu tem interesse em outros assuntos também. Mas Season Pass. Passe de temporada ou aqueles passes em que tu compra e tu vai ter acesso a todas as expansões. Season Pass, cara, eu tenho uma opinião mista com relação a Season Pass. Porque pra mim nada mais é que o Expansion Pass que eu mencionei antes em Pokémon. Sim. É essencialmente a mesma coisa. E eu sei o seguinte, eu tenho o meu primeiro conflito quando o usuário ganha acesso anterior no Season Pass a conteúdo que vai ser liberado geral, tá? É. E eu acho que isso não é justo, porque tu tá só incomodando os teus outros usuários, sabe? Tu tá fazendo a legítima burocracia brasileira. Vai lá um deputado que cria uma lei. A partir de agora, para você poder fazer isso, você precisa desse certificado. E daí surgem empresas que fazem aquele certificado para você. Isso, e essencialmente tu tá fazendo com que os fãs do tipo, tu tem que abrir a carteira para ter o acesso às coisas durante 2 semanas antes. Então não E faz tu jogo tá gratuito. tentando a paciência da pessoa para ela cometer um erro do ponto de vista financeiro, porque é preferível 100 vezes mais ela esperar. Uhum. E, cara, a EA é campeã de fazer isso. A EA é muito filha da mãe de fazer isso também. Tu lembra os 5 pacotes diferenciados do lançamento de Anthem? Sim, Se tu tu era assinante. comentou. E detalhe assim, eram 2 graus de assinatura Uhum. do EA Access ou EA Origin, nunca lembro. São 2 níveis de assinatura, um é premium, não é, e eram 2 ou 3 pacotes de lançamento do Anthem. Eu olhei É, assim, caraca, que cash grab descarado. E a gente tá falando de Anthem, que é o jogo que teve um dos betas, não, beta não, um dos alfas, porque o alfa dele já tava atrapalhado na questão dos servidores. uhum. Cara, O- Anthem foi um jogo que a gente esperava tanto e entregou tão pouco. Eu digo que quando saiu o alfa, eu vi algumas coisas do alfa e daí foi ali que meu hype, que eu tava segurando meu hype pra não suetar. Eu tava olhando, não, vamos ver como é que sai o jogo mesmo. Quando chegou, eu olhei assim, não, eu vou largar aqui. Porque eu terminei algumas coisas, assim, tu termina algumas coisas do Alpha e eu olhei assim, tá, pra onde eu vou? É, meu, assim, não tem como. O Anthem, eu acho que o marketing dele foi muito bom, o desenvolvimento deixou a desejar. É Eu acho que aquela ele não coisa, as entregou. empresas estão mais investindo em marketing do que em desenvolvimento. Uhum. E, Nessas gente, horas que eu não. olho, eu digo que nada contra o setor de marketing, não estou dizendo que não precisa ter, mas eu começo a achar que o time as empresas de desenvolvimento de jogos deveria voltar a ser feita por gamers, por E eu pessoas tenho que uma amam outra. jogos. Eu tenho uma crítica, que é o modelo de marketing moderno. Quando tu para pra olhar, ele é um modelo de marketing muito gerido à base de dinheiro, Ah, mas tá? isso aí, bem-vindo ao capitalismo. Sim, sim, mas o ponto que eu vejo é o seguinte: é difícil burlar e as empresas, elas parecem que elas, ao invés de elas pensarem assim,
Não, peraí, se o cara só tá me cobrando dinheiro sem necessariamente entregar qualidade na distribuição do marketing, eu não vou pagar ele, eu vou focar em outra. Existem estratégias de marketing que são mais baratas e mais direcionadas. Só que as empresas não parecem estar querendo abrir os olhos para essas estratégias. Isso é uma coisa que está me incomodando. Eu não estou querendo dizer no sentido de que, ah, não, as empresas. Estou querendo dizer, as empresas que gastam dinheiro com marketing, elas estão. Eu vejo que elas estão gastando mal o dinheiro delas, porque elas estão pagando por mais do que elas vão receber. Porque elas estão. E elas estão pagando mal porque elas também estão distribuindo mal. Elas estão pagando o valor por usuário que vai ter muito alto. E elas têm outras estratégias que seriam muito mais eficientes, mais baratas, e elas não abrem o olho para isso. Isso é a minha crítica de quando eu digo que está muito movido pelo dinheiro. Que as empresas só estão pensando quanto elas pagam e não quanto elas pagam por adesão. E o Viu, gente? custo por adesão está muito alto. Viu? Por isso que eu tô dizendo, gente. Façam como eu, venham jogar jogos free. É uma estratégia. Ou tu joga jogos em que tu sabe que tu vai ter uma boa relação custo-benefício. E dá para citar alguns. Por exemplo, eu tenho um exemplo que eu fiquei muito triste, que é o último Deus Ex, Mankind Divide, Uhum. porque o Season Pass do jogo, quando eu olhei, eu assim, pensei, cara, esse Season Pass não vale nem a pena. Não é que ele não vale o valor que ele tá custando, não vale a pena comprar o Season Pass. Porque era um monte de conteúdo levezinho. Aí quando tu olha, por exemplo, o Season Pass de um Age of Wonders Planetfall, se não me engano tava em R$ 50, de cabeça não vou lembrar, o jogo em torno de R$ 100. E basicamente são 5 expansões. Cada expansão prometeria, pelo menos assim, era em termos de uma raça nova. Tinha lá todas as informações de que tu ia receber. Eu olhei. Ok, o total do Season Pass é quase em torno de 70% de um jogo base. É tipo assim, o total das expansões daria em torno de 70% do jogo base, em termos equivalentes. Só que o jogo base já era grande. Então, Aham. qual é o cálculo que tu tinha que fazer? Tu tinha que pegar a primeira coisa, o jogo base vale esse preço? Se o jogo base vale esse preço, a expansão vale o preço que eles estão cobrando. É um cálculo simples de fazer. Sim. Tipo, não era muito difícil. Outros modelos que eu vejo. Eu não vou dizer que o pessoal da Paradox acerta sempre. O mesmo vale pro pessoal do Warhammer. Mas são franquias que é interessante observar, porque o jogo lança e de tempos em tempos tem uma expansão. Em alguns casos, essas expansões elas trazem conteúdo gratuito para todos, que é otimização, reequilibrar algumas unidades, esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo, eles trazem conteúdo totalmente novo, que só adiciona a experiência original. Que seria uh, aquela coisa o seguinte: sabe aqueles cenários de jogos de estratégia que cada cenário é quase uma campanha? Uhum. Basicamente, tu adiciona mais uma facção e tu tem como que uma nova campanha. Então assim, tu tem conteúdo novo, só que aquela coisa, é como se tu tivesse no batalha toda aquela história do Warcraft 3, e aí, ao invés de tu começar toda aquela história, tu tem uma DLC em que o Antonidas decide resolver a porrada toda. Tem alguma coisa a ver com a história original? Não. Nope. É, tipo, tipo, é algo que tu olha, não, ok, é interessante. Mas, cara, barbada, tu vai lá, bota o teu. Como é que é mesmo? Bota o código pra ficar de mortalidade e deu, tu tem o equivalente. Sim. Tá, zoeiras à parte, acho que a gente já fechou 1h18 aqui, a gente dispersou pra caramba. Uhum. Então Ainda eu que a vou gente tenha colocar. falado bastante do assunto A também. gente falou do assunto, a gente só dispersou bastante também. Então a minha pergunta pra ti é se tu tem alguma colocação final. Não teria agora nenhuma. Eu fiz realmente todas as colocações que eu tinha pra fazer. É, gente, a minha colocação final é a seguinte: continuem lutando e continuem putos da cara, que nem a maioria das pessoas fica quando escuta dessas loucuras que a EA faz. Não só a E EA, né? façam. Porque, EA, por Activision. favor, Todas. Do tipo, a EA é só o vilão mor. É o primeiro que vem à cabeça. Então, essa brabeza que nos faz a gente não gastar de forma ruim
E é o único jeito que essas empresas vão nos ouvir. É se a gente não consumir quando eles começarem a fazer esse tipo de comportamento exploratório e idiota. E é importante que cada um colabore da melhor forma que puder, sim, pelo seguinte: existem pessoas que são viciadas, existem pessoas que não sabem administrar dinheiro, e essas pessoas, infelizmente, vão continuar errando. A prova disso é, se vocês já conheceram qualquer um que é um apostador degenerado, vocês sabem que se vocês não derem uma ajuda, vocês não conseguem resolver o problema. Essa pessoa não vai conseguir resolver esse problema sozinho. Todo Então, vício, não adianta chegar e dizer assim, vai, você consegue superar o vício. Não, é, tu tem que, tipo, vício é algo que, quando é vício diagnosticado, é quando a pessoa já não tem mais força própria pra tomar essas decisões. então Não é adianta isso que eu falar, peço quando eu digo não adianta continuem coaching. lutando dessa vez. Quando eu digo continuem lutando, é se vocês veem alguém que tem um problema, que está gastando dinheiro que não deve e prejudicando, conversa com essa pessoa, mostra para ela o que ela está fazendo, tenta resolver. Continuem lutando, gastando bem o dinheiro de vocês e não incentivando esse tipo de prática predatória ao consumidor que uma série de empresas estão apresentando. Quando as empresas migraram recentemente para um modelo de desenvolvimento de jogos focado mais na questão do negócio e menos do produto, né? Ou seja, tu tá focando mais em como tu vai ganhar dinheiro e menos em como tu vai fazer um bom jogo, Então, automaticamente essas empresas funcionam de uma lógica bem simples. O jogo, a série continua, se dá lucro. Então, a forma de tu mandar mensagem de que aquele jogo tá ruim é boicote. não, exato. Não, Tipo, não deem não dinheiro para compra. essas empresas. Sim, não gostou de um jogo? Dá dislike na página, para de seguir. Ah, mas eu gosto de comprar. Não, só precisa fazer isso por um mês. Vamos pegar um exemplo muito simples. Se lançou uma nova expansão de. Vamos pegar um jogo assim, de um jogo qualquer, World of Warcraft. Lançou nova expansão. Vocês não gostaram. Imagina se todos os jogadores derem dislike da página instantaneamente. Ou assim, imagina que 5% deem dislike. A A prova EA, disso, a olha Activision vai o ver. alvoroço que foi em torno do lançamento daquele Diablo para mobile. Aham. É disso que eu tô falando. A gente tem mais controle sobre isso do que as pessoas às vezes pensam. Então, não deixem, não sejam cordeiros para esse bando de lobo. Olha Grande o caso abraço, do. pessoal. O caso de. Ah, Pra encerrar, o caso dessa semana de The Last of Us 2. Metacritic? não, cara, isso aí sozinho dá um podcast, cara. Sim, mas é por isso que eu queria encerrar com isso. É literalmente só jogar, é só jogar lenha da fogueira Jogar a enfim. sementinha. Ah, Ai, ai. Então tá, gente, grande abraço. Até a até próxima. mais.